Bom dia, estamos ao vivo para mais uma Pílula de Conhecimento. A nossa live de segunda a sexta, sempre às 7h15 da manhã, que traz uma pergunta de vocês. Eu quero saber se essa é a sua dúvida, né? A gente recebe o tempo inteiro a dúvida sobre a hipoglicemia. Quanto que já se considera hipoglicemia? Como que eu mudo o quadro da hipoglicemia? Como que eu curo uma hipoglicemia de forma efetiva? Essa pergunta ela é recorrente, ela acontece todos os dias aqui no nosso canal. Hoje eu vou trazer o quadro da hipoglicemia de forma técnica. Vamos trazer aqui direto de um livro. A gente não vai trazer especificidade de o que é, como é, mas o impacto. Né? E o que, na verdade, a gente vai trazer é uma informação técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tá bom? Como eu falei, todos os dias às 7h15 a gente está aqui, de segunda a sexta. Mas também temos a live Pergunte pro Ale, tudo sobre diabetes, que acontece todas as segundas-feiras e aí nas 3 plataformas, né, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Sempre às 20h45 da noite e às quartas-feiras o Kit Breca, onde eu converso ao vivo com vocês. Né, a gente entra no ar e tira as principais dúvidas de uma, duas, até 3 pessoas toda quarta-feira. Tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos pegar a Bíbliazinha e vamos fazer a leitura do tópico hipoglicemia. Deixa eu ver qual que é o nome do capítulo é Esquemas de insulina no tratamento do diabetes mellitus tipo 1. Vamos lá. Tiana, muito bem-vinda. Delmira, muito bem-vinda. O que limita o alcance do controle glicêmico ideal em um DM1? Excluídos fatores como falta de adesão ao tratamento e fraco suporte familiar, permanece sendo a hipoglicemia. Pois é, a hipoglicemia realmente ela é temida, né? Ela é muito temida e isso é um dos fatores que prejudica o alcance do controle glicêmico. Né? Eu sempre digo, né? A gente não pode ter medo dela, a gente tem que respeitar, mas não ter medo. A Associação Americana de Diabetes tem adotado como conceito de hipoglicemia a glicemia plasmática menor que 70 mg por decilitro, independente da faixa etária, visto que níveis glicêmicos entre 60 e 70 podem associar-se fortemente a episódios mais graves, pois esses níveis se correlacionam com a alteração dos hormônios contrarreguladores essenciais na reversão espontânea da hipoglicemia. Diversos estudos têm demonstrado que a hipoglicemia noturna assintomática é achado comum em pacientes com DM1, com duração de várias horas. Eu vou ter que traduzir isso aqui, porque senão vocês vão entender, mas no sistema de utilização de insulinas NPH irregular, né, aqui está dizendo que se utilizam insulinas regular e de ação lenta com pico de ação, os pacientes em tratamento intensivo apresentam hipoglicemia grave 3 vezes mais frequentes que daqueles em tratamento convencional. O convencional hoje já é a insulina basal sem pico de ação e uma insulina ultra rápida. A taxa total de hipoglicemia grave foi de 61,2 episódios por 100 pacientes no ano versus 18,7 episódios de 100 pacientes por ano no tratamento intensivo e no convencional, respectivamente, com risco relativo de 3,28. No grupo dos adolescentes, mesmo com os níveis maiores de hemoglobina glicada, o risco de hipoglicemia grave foi substancialmente maior que no grupo dos adultos, 86 versus 56 eventos, para 100 pacientes ano. Né? O tratamento intensivo do diabetes, a princípio, resultou em um aumento dramático das taxas de hipoglicemia, sobretudo em adolescentes. A experiência ao longo dos anos, todavia, com o tratamento intensivo e o uso de não é Covid, de análogos de insulina, reduziu as taxas de hipoglicemia grave de 8 a 30 episódios por 100 indivíduos ano de exposição ao diabetes, estando relacionadas com idades mais precoces, de 0 a 8 anos, e níveis mais baixos de hemoglobina glicada. Em revisão sistemática da biblioteca Cochrane, publicada em 2006 reavaliada em 2013,
Inserindo-se o termo análogos de insulina, é possível observar vários estudos comparando o tratamento intensivo com insulina NPH irregular ou com análogos de ação rápida e prolongada. E a ocorrência de episódios de hipoglicemia, embora houvesse heterogeneidade, números de participantes, tempo de acompanhamento e critérios de definição de hipoglicemia, menor que 60 ou menor que 70, entre os estudos, a diferença média de eventos de hipoglicemia totais foi de menos 0,2 episódios paciente mês, quando do uso de análogos em comparação com o uso de insulina regular em indivíduos com DM1. Tanto os análogos de insulina de ação prolongada ultra-rápida quanto os de bomba de infusão parecem reduzir o risco de hipoglicemia noturna. Meu povo, insulinas mais modernas, menor risco, né? Em estudo que avaliou episódios hipoglicêmicos menos de 60 mg por decilitro por mais de 15 minutos, com o uso do sistema de monitoramento contínuo de glicemia, constatou-se frequência de hipoglicemia de 10,1% com maior prevalência à noite e duração prolongada nos episódios noturnos, média de 3,3 horas, na maioria dos casos assintomáticos, 91%. Um dos receios na implementação do tratamento intensivo é que o episódio de hipoglicemia possam ter repercussão nas funções cognitivas do paciente. Em estudo prospectivo com 7 anos de duração, crianças que haviam manifestado diabetes mellitus antes dos 5 anos de idade apresentavam score significativamente inferior do normal em habilidades motoras finas e tarefas de atenção contínua, 3 e 7 anos após o diagnóstico. Isso ocorreu somente no grupo que teve hipoglicemias graves, com convulsão, sugerindo que episódios hipoglicêmicos de menor intensidade não teriam repercussão nas funções cognitivas, mas também alertando para o risco das hipoglicemias graves em faixa etária precoce. Em outro estudo, no entanto, incluindo 142 crianças e adolescentes com média de idade de 11 a 2,7 anos, variando de 6 a 15 anos, e em períodos de acompanhamento de 18 meses, 41% apresentaram episódios de hipoglicemia grave, mas não foram encontradas diferenças quanto aos efeitos cognitivos. O sistema de monitoramento contínuo em tempo real fornece os níveis de glicose em determinado momento, podendo avaliar a elevação ou a diminuição da glicose e possibilitando ajustes imediatos ou retrospectivos no tratamento insulínico. Lembra aquele papo que eu falo de tem que anotar, tem que saber, tem que entender para poder fazer os ajustes? Então, repetindo aqui. Ao longo dos últimos anos, tem sido realizada uma série de estudos randomizados em ensaios clínicos controlados para avaliar o impacto desses dispositivos no tratamento do DM1. E algumas observações importantes emergiram. O uso frequente do sistema associa-se a uma redução significativa de hemoglobina glicada em pacientes que não estão no alvo terapêutico basal recomendado. Além disso, auxilia aqueles com níveis de hemoglobina glicada menor que 7 a manter os níveis no alvo, reduzindo a exposição à hipoglicemia bioquímica. No entanto, todos os estudos publicados comparam o tratamento intensivo com múltiplas doses de insulina ao sistema de monitoramento contínuo convencional, ou seja, sem o acompanhamento em tempo real. Até hoje, nenhum estudo comparou a eficácia da mudança direta do tratamento de múltiplas doses feito com o medidor padrão de monitoramento de glicemia para o tratamento de bomba de infusão e monitoramento em tempo real. Em 2010, estudo clínico randomizado que avaliou o monitoramento em crianças, adolescentes e adultos demonstrou a segurança e a eficácia de ambas as tecnologias, tanto a bomba de infusão quanto o monitoramento de ponta de dedo em tempo real. Então os dois funcionam. A bomba não é um milagre, ela não faz o trabalho sozinha, né? Ajuda? Ajuda. Facilita? Bastante. Resolve? Não, não resolve, tá? Então o que a gente está falando aqui sobre a hipoglicemia? Primeiro, que a hipoglicemia não pode ser um inimigo, não pode ser tratada como uma coisa que a gente tem medo. A gente tem respeito. A gente não quer hipoglicemia. Então, até quando a gente conversa aqui com os alunos do programa de mentoria diabetano, a gente sempre fala disso. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não caminhar muito perto do limiar da hipoglicemia. Quando a gente está dentro desse limiar da hipoglicemia, a gente tem um risco aumentado de ter uma hipoglicemia. E como você viu, em alguns estudos comprovaram que as hipoglicemias graves
em crianças na faixa etária ali de 5 a 8 anos, podem causar alguma alteração cognitiva, ou seja, tem interferência no desenvolvimento neurológico, o que nos traz realmente uma preocupação, mas não pode ser ela a responsável por também abandonarmos o tratamento e fazermos tudo de qualquer jeito, mantendo glicemias elevadas, o que vão prejudicar por outro lado, né? Que é trazer as complicações, é ter um desenvolvimento ruim, porque nosso organismo glicemicamente descompensado, ele também não se desenvolve bem, nem cognitivamente e nem fisicamente. Uma criança precisa se alimentar, uma criança precisa comer, né? Precisa crescer, precisa correr, pular, brincar, mas ela precisa de energia para isso. E a gente não pode privar ela dessa possibilidade, né? Porque senão a gente constrói um quadro psicológico terrível, né? E não é isso também o que a gente quer. Então, a hipoglicemia, ela precisa ser respeitada? Sim. Precisa ser acompanhada? Sim. E como que você resolve o problema da hipoglicemia? Também estava escrito aqui. Monitoramento contínuo, múltiplas doses de insulina de acordo com a necessidade, quadro de refeição, horários, contagem de carboidrato associado ao tratamento, né, e entendimento de como fazer os ajustes necessários em cada uma dessas etapas, seja no fator de correção, seja no fator de sensibilidade, seja no basal. Saber como fazer essa situação acontecer da melhor forma é o melhor remédio contra uma hipoglicemia severa, que é o que a gente se preocupa e é o que a gente busca evitar. Evitar, não temer. A gente tem cuidado, a gente não tem medo. Tá bom? E a última coisa que foi falada aqui, que até hoje não existem situações que comprovem uma melhora brutal entre as múltiplas doses de canetas e seringas e uma distribuição insulínica através de bomba de infusão, né? Pelo menos nessa edição aqui é disso que está se falando. Né? A gente vai até depois conferir na edição de 2021, que já deve estar saindo, para a gente verificar se não mudaram nada quanto a isso, mas aparentemente eu nem digo por isso, eu digo por experiência. Muitas pessoas que eu conheço que não usam bomba de infusão conseguem um melhor controle, um controle tão bom quanto quem usa. Então é relativo, tá bom? A bomba não é uma necessidade, não é uma obrigação. A bomba é uma opção que facilita depois do conhecimento, porque sem conhecimento ela se torna uma arma em vez de ser uma ferramenta. Tá certo? Bom, hoje a gente falou um pouquinho sobre a hipoglicemia, aqui na Pílula de Conhecimento, como vocês já sabem, uma live curta, 10, 15 minutos, a gente faz uma leitura de um trecho das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, ou de algum outro livro, ou de algum site. Esses dias a gente trouxe um da Secretaria de Saúde da Bahia. E assim a gente vai buscar conhecimento e conteúdo para trazer para vocês, e depois fazer uma tradução livre da situação, apontar as conclusões pessoais e que a minha experiência de 37 anos traz, para que vocês possam também avaliar dentro da vida de vocês se esse é o impacto. Tá bom? Lembre-se, gente, não tenha medo da hipoglicemia não, respeito, não medo. Né? E como que a gente evita isso? Um bom controle, aprendendo a monitorar, aprendendo a ajustar as doses, aprendendo a viver de forma normal. É assim que a gente convive com o diabetes, com a hipoglicemia, e para a vida ser normal, só o conhecimento vai poder te ajudar. Tá bom? E a gente está aqui para ajudar. O programa Diabetano está aqui disponível para quem quiser e quem precisar conseguir fazer o conhecimento evoluir em meses. Né? O que você poderia levar 10 anos, aqui a gente faz acontecer em meses. Tá bom? Conta com a gente. E toda segunda-feira pergunte para ler tudo sobre diabetes, às 20h45, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E às quartas-feiras, ontem teve o Kit Breca, sempre conversando ao vivo com a audiência. Né? Eu espero que vocês participem de todas as lives, porque conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida como diabetes. Obrigado pela presença de todos. Eu te vejo amanhã na última pílula de conhecimento dessa semana. Fiquem com Deus.